Eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei no canal, que é a live do dia 11 de setembro, que foi com o professor Windsor Osinaga, a respeito do fascismo, né? O tema do Windsor é a filosofia de Adorno, e a fala dele girou em torno das ideias de Adorno sobre fascismo e personalidade autoritária. Foi muito interessante, fizemos uma bela discussão, porém, fomos obrigados a reduzir o nosso grupo a meia dúzia de professores e alunos da universidade, porque simplesmente sofremos o ataque de fascistoides que, já no início da live, nos surpreenderam com palavrões, xingamentos, todo tipo de atitude assim totalmente infeliz, né? Enfim, baixa, né? Infantil, que teve a intenção de nos impedir, né? Impedir o nosso diálogo. Obviamente que eu botei essas pessoas para fora. Mas o pior não foi isso. O pior é que eu não podia mais permitir o acesso de outras pessoas que fossem de fora da universidade. Então, todo aquele que, como sou eu que coordeno, fica no meu comando botar para dentro ou botar para fora aquele que quer participar fora do domínio da universidade. Então, foi muito chato e eu aproveito esse espaço aqui para pedir desculpas a essas pessoas, caso eu tenha a sorte de fazer esse vídeo chegar, né, a elas. Né? Então, assim, eu espero que isso não aconteça mais. E, de fato, já tivemos um outro encontro na sexta-feira passada, que foi na semana seguinte, né, do ocorrido, e não houve problema. E eu espero que nos próximos não haja mais esse tipo de situação infeliz. Né? De fato, aconteceu dessa vez porque tinha a palavra fascismo. Né? Olha só o nível baixo, né, que a gente está assim vivendo. Né? Quer dizer, eu lanço uma proposta de fazer um diálogo sobre fascismo, né, dentro de um projeto que se chama Desconfinando as Ideias, onde a gente quer formar uma comunidade, chamar as pessoas para debater, né, para entender, e simplesmente a palavra já aciona, né, os algoritmos e o perfil, né, de pessoas que chegam com essa intenção de impedir simplesmente o debate. Né? Aí é uma situação muito chata, né? É como se a gente tivesse que lidar com criancinhas, né? Com, né, pessoas que, né, não cresceram, pessoas que, né, não têm condições de realmente dialogar, né, de fazer um debate que tenha o mínimo de intenção de criar consequências, né, de gerar ideias, de fazer com que a gente cresça, né, intelectualmente, fazer com que a nossa inteligência, né, amadureça. Né? Não há simplesmente essa intenção, essa possibilidade. Mas justamente a intenção do grupo, do nosso grupo, com esse projeto, é a de formar comunidade plural. Né? Não tem outra intenção. Porque não tem, na verdade, outra maneira da gente se fortalecer politicamente diante dos desafios que a gente está enfrentando, né, com o fascismo bolsonarista no Brasil. Não tem outra maneira senão a gente criar um espaço de pluralidade de ideias. Não tem outra maneira. Não tem como a gente achar que vai se fortalecer, achar que vai encontrar uma alternativa a isso que está aí, né, a esse fascismo, se não for com a intenção de conversar com os diferentes, com a intenção de se abrir a ideias diferentes. Por isso, desconfinar as ideias. Desconfinar as ideias para que a gente se desconfine da nossa posição. Não é? Para que a gente saia das cadeias em que a gente está metido. Né? Que são cadeias identitárias. Né? Que são bolhas sociais. Não é outra coisa, é isso. Né? É preciso a gente fazer uma crítica séria, uma crítica responsável a
esse modo preferencial contemporâneo de ação política, que é pela via da identidade, né? Pela via da identificação a algum grupo. Sejam as clássicas pautas identitárias, que são absolutamente necessárias, louváveis, importantes, seja a outros modos de identificação que hoje em dia as redes sociais fazem muito bem o seu serviço, né? Já organizam, né, dentro da engenharia dos algoritmos, o lugar onde eu vou, a partir da proliferação das minhas próprias ideias, onde eu vou me situar, né? Com quem que eu vou conversar, para quem que eu vou lançar as minhas ideias, com quem que eu vou compartilhar a minha conversa. Isso já está definido pela própria engenharia dos algoritmos. Então é um grande desafio político que a gente tem. Quem tem essa intenção de usar a rede social para disseminar ideias políticas, né, para criar uma comunidade de discussão de ideias, né, filosóficas e políticas, tem uma grande barreira, que é essa barreira dos algoritmos, né? Então, além da gente ter que estudar e cuidar das nossas ideias, né, daquilo que a gente vai escrever e falar, a gente tem que aprender a lidar com os algoritmos, né? Isso eu ainda não aprendi a fazer, né? Eu não sei, eu vou precisar da ajuda de vocês, enfim, da ajuda dos meus amigos, para, vamos dizer assim, superar esses obstáculos, né? Porque, de fato, a minha batalha vai seguir, né? A nossa luta segue, o nosso trabalho vai continuar de todo jeito, mas é muito importante que a gente daqui para frente saiba desviar dessas ciladas, né? Desses obstáculos aí, para fazer com que a nossa bolha cresça, né? E de preferência que ela seja furada, né? Que ela se espalhe, né? Que ela se conecte com outras bolhas, de maneira que a gente tenha uma comunicação de fato plural, né? Não adianta que eu converse sempre com as mesmas pessoas. Não adianta eu emitir minhas ideias para as pessoas que já sabem mais ou menos o que eu vou falar, ou escutar somente ideias de pessoas que eu sei mais ou menos o que vão falar, né? Não há outra maneira da gente crescer, não há outra maneira da gente criar uma comunidade política que seja consequente, né? Que possa, e consequente significa o quê? Que seja capaz de produzir ideias novas. Eu só posso produzir ideias novas se eu estiver cultivando um ambiente de pluralidade. Por isso que é importante a gente falar de fascismo. Não tem outra razão. Não tem outra razão. Não tem como a gente seguir adiante se a gente não estiver disposto a entender o que é o fascismo e para entender o problema que ele causa no sentido da criação de uma comunidade, de uma sociedade que seja plural, né? Que ensine a gente a conviver com aquele que pensa diferente. Né? Então, um grande desafio, né? É o desafio da gente enfrentar essas amarras identitárias, né? Esse nosso apego, né? Consciente ou não, né? Digamos assim, mais ativo ou mais passivo, esse nosso apego à identificação, né? A se juntar conforme um determinado perfil, né? A querer falar só para aqueles que são parecidos com a gente, para aqueles que pensam igual a gente, né? Então, creio que a tendência preferencial do mundo, do momento histórico que a gente está vivendo, que é essa tendência das cadeias identitárias, né? E isso potencializado enormemente pelo trabalho dos algoritmos nas redes sociais, esse é um grande impasse.
Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, porém, o que aconteceu na nossa live me fez pensar bastante nisso, né? Na dificuldade que a gente tem daqui para frente se a gente tiver a intenção de criar uma comunidade política consequente, né? Então, como fazer isso a partir da rede social, furando as bolhas, né? Quer dizer, como promover essa pluralidade, sendo que há essa tendência de se juntar conforme a identidade, né? Ou seja, falar só com aqueles que pensam igual, e a tendência que a gente não controla, que a gente precisa aprender a dominar, né? Que é a dos algoritmos, né? Quer dizer, essa facilidade que a gente tem de ser presa do algoritmo, né? Simplesmente porque eu coloco algumas palavras e publico textos e tenho um determinado tipo de opinião, eu já vou ser direcionado para um determinado grupo, para um determinado nicho ecológico, né, digamos assim, dentro da, da rede social. Né? Isso é um impasse. Isso é um impasse porque, dessa forma, a gente não se fortalece politicamente, não faz crescer uma comunidade política pelo fato de que a gente se torna tendencialmente redundante, repetitivo, né? E, no limite, automático. Né? Então, uma discussão que a gente fez no final da live é se eram ou não eram robôs. Foi bem interessante. É claro que alguns a gente via que não eram robôs, porque abriam o microfone e falavam e eram vozes humanas. Mas quando a gente olha as mensagens que eles publicavam no chat, elas são tão repetitivas, tão automáticas e tão já conhecidas que a gente pode desconfiar que são robôs, né? Que são algoritmos programados para produzir esse tipo de situação. Né? Mas aí foi interessante porque a gente começou a pensar que de repente não tem mais diferença entre a atitude do robô e do não robô, né? Dado que o humano já está completamente imbecilizado, completamente programado para pensar de uma maneira fascista, né? E aquelas palavras que ele vai dizer são sempre as mesmas palavras de xingamento, de palavrão, que não tem a menor intenção de proliferar ideias interessantes, de, enfim, de criar de sua própria parte uma atitude política, né? Uma situação onde a gente possa, de fato, fazer uma conversa consequente. Né? Então, eram ou não eram robôs? Essa foi a nossa discussão no final, né? Quando a gente já estava se despedindo. Né? Então, é muito importante que a gente pense que, vamos dizer assim, que a gente perceba, né, que a gente cuide essa tendência que há no confinamento de ideias, né, na bolha social, na preferência que a gente tem meio natural assim de falar com quem pensa igual a gente, da gente se tornar redundante, da gente se tornar repetitivo e, no fim das contas, previsível. A melhor forma de neutralizar o debate político é torná-lo previsível. Quando o debate político se torna previsível, quando a gente já sabe o que o outro vai dizer, ele não tem mais utilidade nenhuma. Ele é um debate neutro. Ele já está dominado. Não é? Então, precisamos criar espaços onde a imprevisibilidade possa novamente ter lugar. Né? Quer dizer, espaços onde a gente participe tanto para surpreender o outro quanto para ser surpreendido por ele. Dado que a gente vai lançar para ele ideias que ele não está esperando e ele vai lançar para a gente ideias novas também. E é só a partir
conflito de ideias, dessa pluralidade, que a gente vai produzir ideias interessantes, que a gente vai, digamos, começar a abrir a possibilidade de mudanças significativas, concretas, né, no mundo político, né, na situação que a gente está vivendo. Não é outro o caminho. Né? É exatamente isso que a gente pretende fazer com o canal, que esse projeto Desconfinando as Ideias tem a intenção de fazer. Né? Criar um espaço que não dependa de pautas identitárias definidas, pré-definidas, né? Criar um espaço, de fato, que seja plural. Não significa que as pautas identitárias não possam ser, obviamente, né, participar do debate. É óbvio que a gente vai falar de racismo, é óbvio que a gente vai falar, né, de machismo, de homofobia, né? Todas essas questões que constituem os pontos centrais das pautas identitárias. É óbvio que nós estamos juntos, né, nessa frente política. Mas é preciso ter a coragem e a responsabilidade de perceber que a preferência pelo engajamento identitário tem nos fragmentado, né? tem feito com que o nosso discurso não avance, não seja, não se fortaleça, né? Não se fortaleça e não tenha uma unidade mínima de projeto para que a gente possa alavancar uma mudança histórica, né? Que a gente está querendo, né? Para enfrentar esse fascismo aí que está forte, né? E com um recurso assim mínimo de inteligência, essas pessoas conseguem atrapalhar um projeto interessante, né, de debate filosófico e político, né? Não precisa nem ser pessoa, basta ser algoritmo. Olha só o nível, né, a situação precária que a gente está vivendo, né? Não faz diferença mais se são pessoas ou não. E aí a gente tem que cuidar, porque se a gente virar redundante, se a gente não conseguir mais produzir ideias novas, né? Superar essa repetição, a gente pode também se automatizar. Né? É o risco da gente fazer do espaço político um espaço que não surpreende mais ninguém, que não é mais capaz de criar uma coisa nova, né? De abrir o horizonte do improvável, né? Do imprevisível. E aí o que acontece? Nós neutralizamos o espaço político. Né? Sem pluralidade, não há possibilidade da gente real, né? Da gente promover essa situação que é própria da política, né? Pensando, por exemplo, em Hannah Arendt, que é de criar uma novidade, né? De abrir o futuro com ideias novas, com ideias que a gente não está prevendo e, de fato, renovar a nossa situação, né? Renovar nossa relação com a política e efetivamente o mundo concreto que a gente está vivendo, né? Que é o nosso mundo, né? E com o qual a gente tem justamente a nossa responsabilidade política, né? Então, vamos pensar nisso, né, gente? Vamos pensar que para avançar a gente precisa ter a coragem de fazer uma crítica responsável, uma crítica séria do nosso apego identitário. Nós temos recursos de sobra para isso na filosofia. O nosso grupo de pesquisa ele tem essa tradição, né, biopolítica, né, de filosofia da diferença, né, de diversas perspectivas de filosofia da diferença,
de maneira que a crítica da identidade é algo que a gente já faz naturalmente pelo fato de estar engajado filosoficamente com essa perspectiva da diferença, né? Agora, digamos que, para além da discussão teórica, é preciso que a gente perceba, na experiência, né, no campo assim, da prática política, que precisamos dar um passo além. Né? O identitarismo tem sido a razão preferencial do engajamento político e uma das consequências perigosas do enfraquecimento do nosso próprio engajamento, né? Que eu identifico com essa fragmentação da comunicação. Né? O fato e as redes sociais contribuem, né? Convergem para essa mesma tendência, né? O fato de que a gente só se comunica com quem pensa igual a gente. Tá certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E então fiquem bem, até a próxima.